Capítulo 4. A Era de Ouro do Rei Salomão. Sabedoria, organização e prosperidade em Israel. O sol nascia lentamente sobre Jerusalém, espalhando um brilho dourado que refletia nas pedras claras das casas e no mármore recém-polido do Palácio Real. Era como se até a luz do dia se curvasse diante do esplendor que Israel vivia. Os guardas trocavam a vigília, comerciantes abriam as portas, mulheres conversavam em voz baixa perto das cisternas e crianças corriam pelas vielas. Tudo parecia tranquilo, profundamente tranquilo. Era o tempo de Salomão. Desde que fora ungido rei e após o julgamento que o tornara famoso em todas as tribos, uma nova era surgira em Israel, silenciosa, próspera, inesperadamente pacífica. Não havia rumores de guerra, não havia ameaça estrangeira, não havia disputas internas. A cidade parecia respirar em harmonia. Mas esse cenário não era resultado do acaso. Salomão acordava antes do amanhecer. De seu terraço, ele contemplava a cidade com a mesma reverência de quem olha uma promessa sendo cumprida. Jerusalém não era apenas o centro político do reino, era o coração espiritual de um povo escolhido. Ele sabia que sua responsabilidade não era apenas governar, mas conduzir Israel à plenitude que Deus havia prometido a Davi. E isso exigia ordem. A organização que nasceu da sabedoria. Ainda muito jovem, Salomão compreendeu que um reino forte não se ergue apenas com muralhas, mas com boa administração. Por isso, reorganizou o governo como nenhum rei havia feito antes. Dentro do grande salão do palácio, adornado com colunas de cedro e bronze, ministros, escribas e líderes tribais se reuniam diariamente. Cada um tinha seu lugar e sua função. Os escribas anotavam tudo em rolos de pergaminho. Os administradores relatavam colheitas, impostos, decisões judiciais e necessidades regionais. Era um sistema que unia eficiência e justiça. Salomão dividiu Israel em 12 províncias administrativas, cada uma com um governador responsável por abastecer o palácio durante um mês por ano. Isso não era apenas genial, era equilibrado, justo e sustentado pela ideia de que cada família, cada vila, cada tribo tinha importância para o bem-estar do reino. O povo não ficava sem mantimentos, os campos produziam em ritmo estável, e o povo não era explorado, cada parte contribuía sem ser sobrecarregada. Israel funcionava como um corpo vivo e saudável. O reino que transbordava abundância. As caravanas que chegavam a Jerusalém traziam notícias surpreendentes. Os reinos vizinhos comentavam que Israel havia se tornado um centro de riqueza e paz. Era algo nunca visto. Até os viajantes mais experientes ficavam impressionados ao ver as ruas impecáveis, o mercado rico e o palácio brilhando contra o céu azul. Os escribas registravam números que pareciam um exagero. A prata é tão comum quanto as pedras. Mas era verdade. Montes de trigo vinham do vale de Jezreel, mel e tâmaras vinham do deserto, peixes e cereais do Mediterrâneo, especiarias e tecidos chegavam por navios aliados. Artesãos trabalhavam sem descanso. Ferreiros produziam peças finíssimas. Carpinteiros esculpiam móveis e portas para construções que brotavam como se o próprio terreno tivesse despertado. Por onde se olhava, Israel prosperava. O povo percebia a diferença. Nas casas mais simples havia alimento à vontade. Nos pequenos povoados, casamentos e festas se multiplicavam. Tudo parecia fluir, sem ameaça, sem medo, sem pressões. Paz verdadeira, algo raro na antiguidade. A paz que permitiu o crescimento. Diferente de seu pai Davi, guerreiro, conquistador, homem de batalhas,
Salomão governava com alianças, acordos e diplomacia. Suas palavras abriam portas, sua sabedoria atraía reis, sua postura transmitia segurança. Nenhum povo ousava atacar Israel. Nenhuma fronteira estava em risco. Nenhum inimigo tentava romper a harmonia. O reino estava protegido pela paz, mas também pelo respeito que Salomão inspirava. A sabedoria que Deus derramou sobre o rei. A fama de Salomão crescia como fogo em palha seca. Diziam que seu entendimento era profundo como as águas do Mediterrâneo e vasto como as areias do deserto. Os sábios do Egito o mencionavam com admiração. Os estudiosos do Oriente citavam seus provérbios. Os comerciantes árabes carregavam histórias sobre sua mente brilhante. Ele sabia sobre plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce nas paredes. Sabia sobre animais, aves, peixes, gado, insetos. Sabia sobre justiça, a ponto de suas decisões parecerem iluminadas. Mas sua sabedoria não era apenas conhecimento, era discernimento espiritual, era inspiração divina. O povo sabia disso, os governantes sabiam disso, as nações sabiam disso. Caravanas saíam de longe, dias, semanas, meses de viagem, apenas para ouvir uma sentença, um conselho, um poema, um canto. Em troca, traziam ouro, perfumes raros, tecidos exóticos, pedras preciosas. E Salomão recebia tudo com humildade, pois entendia que a glória não era dele, mas de Deus. A grandeza espiritual e material de Israel. O capítulo 4 mostra um retrato perfeito, Israel em sua forma mais elevada. Um rei sábio, um povo unido, paz interna e externa, economia abundante, justiça equilibrada, honra a Deus acima de tudo. A promessa feita a Abraão, te farei de uma grande nação, finalmente se tornava visível aos olhos de todos. Era a época tão brilhante que séculos depois os judeus ainda falariam dela com nostalgia, como o tempo em que Israel viu a face da prosperidade e caminhou em harmonia com Deus. Essa era a Era de Ouro de Salomão.